Olá! Hoje no Boletim Diário temos uma estreia, e uma estreia de alto nível, pois estamos recebendo ele, que é auditor da CGU, doutorando em Políticas Públicas pelo Instituto Universitário de Lisboa, mestre em Políticas Públicas pela Universidade Federal do Maranhão e também membro da IBRACON, Instituto dos Auditores Independentes do Brasil. Seja muito bem-vindo ao Boletim Diário, o professor Nilo Cruz. Eu que agradeço o convite, é uma honra estar aqui com vocês, Ricardo. Perfeito, professor. Eu agradeço já em nome de toda a família Forset também a sua agenda e o seu tema super atual. Como sempre, então é uma honra recebê-lo aqui. Professor, eu quero aproveitar essa preciosa agenda aqui para falar aí sobre os principais desafios da controladoria nos grandes e também nos pequenos municípios, por que não? Por favor, professor, o espaço é seu. Obrigado, Ricardo. Olha, nos pequenos municípios, a grande dificuldade ainda parece ser a instalação, a estruturação de um órgão de controle interno. Não raro ainda hoje a gente vê, por exemplo, no interior do Brasil, recomendações, por exemplo, do Ministério Público ou do Tribunal de Contas local, no sentido de que prefeituras ou câmaras municipais instituam, de fato, o órgão de controle interno, em alguns casos até realizem concurso público para contratação de auditores, ou profissionais da área. Então, nos municípios de pequeno porte ainda há muita demanda pelo básico, estruturação de um órgão de controle interno. Nos entes de maior porte, quando a gente vai para um nível estadual, até nos municípios com uma arrecadação maior e, portanto, em tese, com uma estrutura administrativa maior, existe ainda a necessidade de se passar mais por uma espécie de controle preventivo, em que se daria a devida atenção a aspectos como integridade e governança, deixando de lado aquela velha percepção do controle como algo puramente repressivo e que atua somente a posteriori. Então, se nós considerarmos essas duas realidades, eu acho que isso caracteriza bem os maiores desafios da controladoria em âmbito governamental. Perfeito, professor. E você é daqueles grandes mestres aí que quando você fala, a gente olhando do lado de cá, assistindo, e já percebe assim, ele faz até parecer que é fácil, E quantos desafios aí, não é mesmo, professor? Obrigado, amigo. Muitos desafios. A mensagem, principalmente, que eu costumo passar para quem vai assumir a função de controlador numa prefeitura, é sempre buscar o conhecimento, É uma área muito complexa, você acaba envolvido e tendo que lidar diariamente com conhecimentos na área orçamentária, financeira, patrimonial, de recursos humanos, de contratações públicas. Então, todo dia se aprende alguma coisa. O importante é ter em mente que a controladoria ela é um apoio à administração, A função dela é aprimorar a atividade governamental para que, ao fim e ao cabo, o gestor consiga alcançar seu objetivo. Perfeito. Professor, aproveitando aqui também a sua agenda, Impossível não perguntar sobre isso aí também, Faltando menos de um ano aí para a troca definitiva aí da lei, Eu gosto de fazer essa pergunta aí de diversos especialistas que passam aqui pelo nosso querido Boletim Diário, Eu tenho que perguntar para o senhor aqui também, O pregão eletrônico, ele já é uma realidade em nosso país? Qual a sua visão, professor? Por favor. Ricardo, eu acho que nós já avançamos muito. Eu vou dar um exemplo bem pontual, mas ilustra muito bem, acredito, a realidade do Brasil. Em dezembro de 2018, no meu estado, no Maranhão, nós tínhamos apenas 12 prefeituras aptas a realizar uma licitação por pregão eletrônico.
eu tinha 10 prefeituras com o ASGs criadas no Comprasnet e o restante se utilizando de outros sistemas, como eventualmente Licitanet ou Portal de Compras Públicas. É claro que a gente teve um primeiro momento, o decreto 2024 acelerou esse processo, né, com muitas prefeituras tendo que fazer seus pregões eletrônicos para cumprir o decreto 2024, mas sem dúvida nenhuma um outro empurrão muito forte se deu com a pandemia de Covid, né, 19. Com a pandemia, vários municípios nos quais antes era impensável você fazer um pregão eletrônico se viram obrigadas a fazê-lo. Então, esses dois fatores aceleraram bastante. É claro que a gente está num período de transição agora entre aquela legislação antiga e a Lei 14.133. É claro que a Lei 14.133 prevê a licitação eletrônica em qualquer modalidade como regra, mas a gente tem que se lembrar também que a própria lei dá um prazo, né, um diferimento de prazo para municípios com até 20 mil habitantes, né? Então, é claro que a partir de 2023, a partir de abril de 2023, quando a nova lei se tornar, né, o grande marco normativo e de observância obrigatória da licitação no Brasil, eu acredito que, de um modo geral, para a União isso já é uma realidade, para muitos estados isso já vai ser uma realidade completa, e para a maioria dos municípios em cumprimento à lei também. Para os municípios menores, apesar de a lei dar esse prazo mais elastecido, a gente tem que considerar também que a nova lei diz que as licitações presenciais devem ter suas sessões gravadas em áudio e vídeo. Então, eu acho que no momento adequado, quem está lá na prefeitura pequena vai sopesar isso, né? O que seria mais adequado para mim na maioria das vezes? Eu faço logo um pregão eletrônico ou vou ter que fazer um pregão presencial gravando a sessão em áudio e vídeo? Eu, como pregoeiro, preferiria fazer um pregão eletrônico. Agora, é claro, eu sempre gosto de deixar isso muito bem frisado, é que, apesar de ser um entusiasta do pregão eletrônico, apesar de entender que ele é cabível na maioria dos casos para contratação de bens e serviços comuns, o pregão eletrônico nunca vai ser a solução para todas as situações. Há situações em que o gestor justificadamente pode fazer um pregão presencial. Agora, a gente também deve reconhecer que a nova lei é uma realidade que se impõe, né? E com certeza ela vai afunilando muito mais, né? O legislador teve uma posição clara em privilegiar o certame eletrônico em detrimento do presencial. Ainda temos bastantes desafios aí pela frente, né, professor? A gente acompanha aqui, através do boletim diário, todas as segundas-feiras a gente coloca aí um placar, né, das licitações. É perceptível de um ano para cá o quanto tem aumentado este volume, mas não é que o governo está comprando mais, né? Na realidade, é que por ser eletrônico, né, a captação, a captura dessas informações se torna mais transparente, mais ágil, mais fácil. E tem sido aí perceptível aí, viu, professor? E tem também um desafio operacional, né, Ricardo? Você vê, por exemplo, que hoje o Comprasnet ainda não está parametrizado para fazer pregão eletrônico pela nova lei, né? Aí um aluno meu veio e falou, professor, mas já tem órgão, né? O TJ lá de Santa Catarina fez um pregão eletrônico pelo Comprasnet, pela nova lei. Eu baixo o edital, né? Pregão eletrônico número 100, tá lá dizendo que é pela nova lei. Tá, mas quando a gente vai ver a ata, o preâmbulo da ata está citando a 10.520 e o decreto 10.024. Os documentos das empresas licitantes foram carregados no sistema antes da licitação. Aí você fala, olha, mas espera aí, a licitação não foi feita pela nova lei. O edital disse que era pela nova lei, mas o sistema ainda não está parametrizado. Então, esse é um desafio também, né? Um desafio operacional. Às vezes a prefeitura fala assim, eu quero fazer um pregão eletrônico pela nova lei, pelo Comprasnet. Amigo, ainda não dá, o Comprasnet não está preparado. Há eventualmente algumas soluções de mercado que dizem já estar preparadas, né?
Mas Sim. você tem que analisar isso com calma. Será mesmo que está preparado? O procedimento está seguindo mesmo a Lei 14.133? Então, esse também é um desafio que a gente vai ter até abril de 2023. Momento aí de pesar, né? Tem que ter cautela, mas também não pode temos que avançar também. E eu tenho que puxar aqui, aproveitar o gancho. Você mencionou aí um aluno meu, e de repente você está aqui acompanhando este vídeo e pensou, né? Como eu faço para ter aula com o professor Nilo aí, que nós super recomendamos. Vai aparecer aí na tela para você. O professor tem diversos treinamentos aí, não deixe de acompanhar a agenda aí também. Não deixe de seguir aqui também a Forset, @licitaforset em todas as redes sociais. Este vídeo, professor, infelizmente já está acabando, mas eu quero deixar aqui o convite para quem está nos acompanhando, pois amanhã eu quero continuar aproveitando aqui a agenda do professor Nilo para a gente falar aí dos erros e também da gestão contratual. Quero aproveitar também aqui já neste primeiro vídeo para agradecer a presença do professor e também a indicação do nosso amigo Andros Almeida, né, o professor Andros, que nos indicou também, você precisa entrevistar o professor Nilo. E eu vejo aqui que eu precisava mesmo, Andros. Muito obrigado. Professor, muito obrigado em nome de toda a família Forset e até amanhã. Eu que agradeço, até amanhã.